Antes de começar, se você ficou curioso só pela imagem da descrição, calma. Segura aí porque essa parte é só o começo. E foi nela que tudo virou do avesso. Era o meu jantar de formatura. A mesa estava cheia. Meus pais, alguns tios, uma ou outra amiga da faculdade, professores que eu tinha convidado. Nada fora do comum. Risadas, taças tilintando, as conversas que acontecem nesses encontros quando a família tenta ser elegante. A minha mãe parecia feliz de verdade. Meu pai, meu pai estava sério, aquele tipo de sério que não é apenas cansaço, é decisão. Eu estava vestida como se fosse um jantar normal de comemoração. Não estava pensando em drama. Pensava em fotos, em agradecer os professores, em planejar o dia seguinte. Tem coisas que você espera que aconteçam num evento assim, e esse tipo de explosão não é uma delas. No meio do jantar, meu pai levantou a taça como quem vai fazer um brinde. Pensei, que fofo, vai falar de mim. Sabe aquele pensamento automático quando alguém importante na sua vida levanta a taça? Pois é. Quando ele começou a falar, tudo parecia normal. Até que não era. Ele olhou para mim como quem avalia um relatório. Ninguém sorriu. Ele disse, bem pausado, numa voz que tentava ser controlada, mas que tinha um corte seco. Decidimos que você não faz mais parte da família. Pausa longa. Eu juro que senti a temperatura do salão cair uns 2 graus. As conversas travaram, as pessoas olharam umas para as outras sem entender se era piada, se era uma brincadeira de mau gosto ou se era sério. Minha mãe virou o rosto e ficou quieta. Ela nunca tinha ficado quieta assim. E isso me cortou mais do que a frase do meu pai. Numa situação assim, tem 2 opções básicas: perder o controle ou segurar a onda. Eu escolhi segurar. Não porque eu não estivesse abalada, estava, mas porque sabia que perder o controle ali seria entregar o terreno. Não queria aquele espetáculo. Respirei, sorri por fora e falei uma frase curta. Calma. Entendi. Foi tudo. Não levantei a voz, não pedi explicação. Só coloquei na mesa uma pasta preta que eu tinha levado na bolsa. Se você me perguntasse se aquilo foi planejado, eu diria que sim. Eu tinha pensado naquela possibilidade. Tinha guardado aquilo por precaução. Mas não daquele jeito. Não naquela noite. Não com todo mundo ali. Coloquei a pasta bem no meio da mesa, na frente dele, e disse baixinho: acho que você vai querer ver isso. E então me levantei. Simples assim. Puxei a cadeira devagar, caminhei até a saída e saí para a rua. Andei com passos medidos, sem correr, sem chorar na frente das pessoas. Ouvi só o som dos meus sapatos no piso de madeira e o silêncio pesado vindo de trás de mim. Não olhei para trás. Não queria ver a cara de surpresa das pessoas. Às vezes, a gente faz isso porque o silêncio alheio é também uma acusação. Enquanto eu caminhava para fora, 1000 coisas passaram pela minha cabeça. Não cheguei a pensar, agora vou perder tudo, ou vou ser feliz para sempre. Pensei em coisas práticas. Será que ele vai abrir a pasta agora? Será que a mãe vai intervir? Será que eles vão me chamar de volta? Também pensei em memórias pequenas, conversas no carro, broncas, os momentos em que eu fingia que não ouvia as discussões. Tudo virava cenário naquela saída. Na calçada, a noite estava fresca. Eu respirei fundo e senti um alívio bobo, como se a primeira ação tivesse rompido um lacre que eu nem sabia que existia. Não era alívio por ter deixado a festa. Era alívio por não ter engolido aquela humilhação sem reação. Depois de anos guardando coisas, eu finalmente estava transformando a tensão em atitude. Não sabia como aquilo ia acabar, só sabia que precisava sair antes de perder a compostura. Voltei a olhar para a pasta na minha mão. Era uma pasta simples, preta, com um fecho de metal. Não era nada cinematográfico demais, sem fitas, sem drama exagerado. Mas eu sabia o peso do que estava dentro. Não eram só papéis. Eram provas, registros, conversas e documentos que explicavam muita coisa da nossa história. Coisas que explicavam o porquê de decisões que me afetaram. Coisas que, se vistas por outras pessoas, mudariam a versão que a família contava sobre si mesma. Enquanto eu estava do lado de fora, vi pela janela as pessoas se levantarem lentamente, olhando para a mesa. Ouvi sussurros, mas a rua abafava. Pensei, se ele abrir essa pasta e não tiver reação, tudo isso terá sido em vão. Pensei também, se ele abrir e tremer, talvez eu ganhe algo que não era só um título na faculdade. Coisa de cabeça, sabe? A mente vira um quebra-cabeça quando a adrenalina sobe. Eu não ia contar o conteúdo ainda. Isso era importante. A pasta era a minha carta na manga, e carta na manga funciona quando chega no momento certo.
E mesmo que minha intenção inicial não fosse confrontar ali, naquele exato minuto, eu sabia que era um gatilho, uma provocação controlada, uma forma de mostrar que eu não era cúmplice do que acontecia, pelo menos não voluntariamente. Quando eu saí pela porta, deixando a pasta na frente dele, a cena atrás de mim não parou. Pelo contrário, foi aí que a tensão começou a crescer. E aqui é importante você entender. Eu não tinha planejado que tudo acontecesse naquela hora. Eu tinha aquela pasta comigo como quem carrega um seguro. Era mais uma rede de proteção do que um ataque. Mas quando ele soltou aquela frase na frente de todo mundo, o jogo mudou na hora. Assim que atravessei a porta de vidro, senti o ar frio da rua bater no rosto. E por mais que eu quisesse continuar andando, eu fiquei por perto, porque queria ouvir e, se possível, ver alguma coisa pela janela lateral do restaurante. Lá dentro, ninguém se mexeu nos primeiros segundos. Era como se todo mundo estivesse esperando alguém quebrar o silêncio. Uma prima minha, que estava sentada mais no canto, olhou para minha mãe, esperando alguma reação. Mas ela só mexeu na taça de água, sem encarar ninguém. Meu pai não tocou na pasta imediatamente. Ele manteve a mão no vinho, como se estivesse pensando. Eu conheço o jeito dele. Quando ele fica quieto assim, é porque está tentando ganhar tempo. Só que quanto mais ele demorava, mais crescia a curiosidade das pessoas na mesa. Um dos meus tios chegou a perguntar: "O que foi isso, cara? Você tá falando sério?" E meu pai respondeu seco: "Estou." Foi aí que minha tia, a irmã mais velha da minha mãe, se inclinou sobre a mesa e falou, num tom que misturava surpresa e indignação: "Isso é assunto para falar em casa, não aqui." Mas ele ignorou. Olhou para a pasta, passou a mão sobre ela, como se estivesse avaliando se valia a pena abrir na frente de todos. Eu sabia que aquele gesto significava duas coisas: curiosidade e medo. Enquanto isso, a conversa na mesa estava completamente quebrada. Pessoas trocavam olhares rápidos, algumas cochichavam. Dois amigos meus que eu tinha convidado ficaram tão desconfortáveis que começaram a mexer no celular, evitando olhar para qualquer um. E aí aconteceu algo que eu não esperava. Minha mãe finalmente falou. Só que não foi para me defender. Ela disse baixinho, quase num sussurro: "Abre." Eu vi meu pai olhar para ela com um semblante que eu conheço muito bem, um misto de irritação e receio. Ele perguntou: "Você tem certeza?" E ela respondeu: "Abre." Nesse momento, alguns convidados se ajeitaram nas cadeiras, como quem sabe que está prestes a assistir algo importante. Eu fiquei do lado de fora, tentando ouvir cada palavra. Quando ele abriu o fecho da pasta, o clique metálico soou como se fosse um tiro no silêncio. Ele puxou os primeiros papéis e começou a ler. A cada página que passava, o jeito dele mudava. Primeiro, a expressão séria. Depois, a testa franzida. E, aos poucos, o rosto foi perdendo a cor. Um amigo dele, que estava sentado ao lado, tentou espiar o conteúdo e perguntou: "O que é isso?" E ele só respondeu: "Nada que eu precise explicar agora." Mas eu sabia que era exatamente o contrário. Aquilo exigia explicação. E não só para ele. Foi aí que percebi que minha mãe estava olhando fixamente para os papéis. Não era surpresa. Era como quem já sabe o que vai encontrar ali. Eu senti que ela sabia muito mais do que deixava transparecer. Depois de alguns minutos de leitura, ele colocou tudo de volta na pasta. Mas fez isso rápido, como se quisesse esconder o conteúdo de quem estava por perto. A mão dele, quando fechou novamente o fecho de metal, não estava firme. Eu vi daqui de fora. Estava tremendo. E olha, eu já vi meu pai irritado, já vi ele se defender de acusações, já vi ele manter a calma em situações difíceis. Mas eu nunca vi as mãos dele tremerem desse jeito. Quando ele percebeu que alguns estavam observando isso, se levantou e disse: "O jantar acabou." E foi só. Sem explicar nada, sem mais discursos. Algumas pessoas ficaram ali confusas, sem saber se iam embora ou se continuavam conversando. Outras se levantaram e saíram junto com ele e minha mãe. Eu fiquei parada na calçada, assistindo tudo pela janela, e percebi que naquele momento não tinha mais volta. O conteúdo daquela pasta ia ter consequências. Talvez não naquela noite, mas inevitavelmente. O mais curioso é que, mesmo depois disso tudo, ninguém veio falar comigo de imediato. Talvez por medo de se envolver, talvez por não saber o que estava acontecendo. Só recebi uma mensagem de uma prima horas depois dizendo: "O que tinha naquela pasta? Seu pai ficou branco." E é aí que entra o próximo ponto da história. O que exatamente estava naquela pasta e por que aquilo tinha tanto poder para fazer um homem como o meu pai perder a firmeza? Eu sei que até aqui você já deve estar tentando adivinhar o que tinha naquela pasta.
E eu também sei que muita gente esperava algo óbvio, como uma carta de despedida ou um simples documento qualquer. Mas não. O que estava ali dentro era suficiente para desmontar a imagem que meu pai construiu durante anos. Antes de te contar item por item, deixa eu voltar um pouco no tempo para você entender como tudo isso começou. Porque a pasta não apareceu do nada. Ela foi sendo montada aos poucos, quase como um quebra-cabeça. Alguns anos antes da minha formatura, eu comecei a perceber que certas histórias que meu pai contava sobre negócios, viagens e dinheiro não fechavam. Ele dizia que determinada viagem era a trabalho, mas as datas não batiam com as reuniões que ele mesmo mencionava. Ele falava de investimentos que nunca apareciam em lugar nenhum. E, principalmente, havia movimentações estranhas nas contas conjuntas que ele tinha com a minha mãe. Eu não tinha acesso direto a essas contas, mas às vezes a correspondência bancária chegava aberta na mesa da cozinha. E aí, por curiosidade, ou por instinto, eu comecei a tirar fotos com o celular. Pequenas coisas. Extratos com transferências altas para contas desconhecidas. Compras caras que nunca apareceram em casa. Viagens pagas em dinheiro vivo. No começo, eu não tinha ideia do que fazer com aquilo. Mas ao longo do tempo, juntei e-mails que ele esquecia abertos no computador, mensagens impressas que minha mãe deixava junto de papéis velhos, até gravações de áudio que acabei salvando por acaso. Não era espionagem planejada. Era mais como guardar peças soltas, sem saber quando ou se eu ia precisar delas. Até que, 3 meses antes da formatura, aconteceu algo que me fez entender o tamanho do problema. Um amigo próximo da família, que trabalha em uma empresa ligada à nossa, me chamou para conversar. Ele me mostrou documentos internos que provavam que meu pai estava desviando dinheiro de contratos grandes. Não era pouca coisa, eram cifras que eu nem sabia que a nossa família poderia movimentar. E o pior, isso vinha acontecendo há anos. A partir daí, eu comecei a organizar tudo. Comprei a pasta preta, simples, com um fecho de metal, nada chamativo, e comecei a separar os documentos em ordem cronológica. As primeiras páginas eram extratos bancários. Depois vinham e-mails impressos, alguns com conversas comprometedoras com sócios. Mais adiante, havia fotos que eu mesma tirei dele em viagens em que ele dizia estar resolvendo assuntos urgentes. Mas, na verdade, estava em resorts de luxo com pessoas que não eram da família. E aí, no final, estava a peça mais pesada. Uma carta escrita pela minha mãe anos atrás. Ela falava que sabia de parte das coisas, mas que não conseguia confrontá-lo. Dizia que tinha medo das consequências, tanto financeiras quanto pessoais, se alguém de fora descobrisse. Ela deixava claro que a única pessoa que poderia mudar aquilo era ele mesmo, mas que, se um dia fosse necessário, eu deveria saber de tudo. Quando eu li essa carta pela primeira vez, senti 2 coisas ao mesmo tempo: raiva e clareza. Raiva por perceber que minha mãe carregava esse peso sozinha. Clareza por entender que, se chegasse o momento, eu teria que ser a pessoa a colocar tudo às claras. E foi isso que aconteceu no jantar. Eu não esperava usar a pasta ali, na frente de todo mundo. Mas quando ele disse que eu não fazia mais parte da família, percebi que na cabeça dele eu era um risco, que talvez ele já suspeitasse que eu sabia demais. Então colocar a pasta na mesa foi como dizer: eu sei, e agora você também sabe que eu sei. Lá dentro, naquela noite, ele viu todos esses documentos. Eu sei porque mais tarde, uma prima me contou que ele ficou virando página por página, sem falar nada, enquanto o resto da mesa tentava fingir que não estava curioso. Ela disse que, quando ele chegou na carta da minha mãe, ele fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo e continuou lendo. Eu não estava vendo de perto, mas imaginei a cena. Conheço o jeito dele. Sei que ele só respira fundo assim quando está tentando não perder o controle na frente dos outros. E aqui entra um ponto importante. Eu não entreguei cópias a ninguém naquela hora. A pasta era única, e só ele viu o conteúdo naquela noite. Isso fez com que a tensão aumentasse, porque quem estava na mesa não tinha certeza do que ele tinha lido, mas percebia que não era algo simples. Quando ele fechou a pasta e trancou o fecho de metal, já estava decidido que aquela noite não ia terminar como começou. Depois daquela noite, a pasta não saiu mais da minha cabeça. E pelo jeito, também não saiu da cabeça dele. No dia seguinte, cedo, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Eu atendi e a voz do outro lado disse: precisamos conversar. Era meu pai. Ele não usou bom dia, não perguntou como eu estava. Só foi direto. Vem aqui em casa. Eu hesitei. A última vez que tínhamos nos visto, ele tinha me expulsado da família na frente de todos. Mas eu sabia que aquela ligação tinha a ver com o que ele leu. Então, fui.
Quando cheguei, percebi que a casa estava estranhamente silenciosa. Minha mãe não estava na sala, não havia som de televisão ligada. Ele estava sentado na mesa de jantar, a pasta na frente dele, fechada. De onde você tirou isso? Ele perguntou, apontando para ela. Eu respondi, de anos observando, e de coisas que você deixou espalhadas. Ele não gostou da resposta. Apertou a mandíbula como se quisesse me intimidar. Mas eu sabia que não era a hora de recuar. E foi aí que ele soltou algo que eu nunca tinha ouvido antes. Você acha que sabe tudo, mas não sabe nem a metade. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Eu pensei, se o que eu juntei já é pesado, o que será essa outra metade que ele está falando? Então, de forma quase provocativa, eu disse: Então me conta. Ele respirou fundo, se encostou na cadeira e começou a falar. E o que ele contou foi pior do que eu imaginava. Não era só desvio de dinheiro. Ele estava envolvido com negócios que não eram exatamente legais. Alguns contratos que pareciam legítimos na superfície, mas que, por baixo, eram fachada para movimentar dinheiro sujo. E não era só ele. Tinha gente grande envolvida, sócios, empresários conhecidos, até um político que eu já tinha visto na TV. Enquanto ele falava, eu percebia que, de certa forma, ele queria que eu soubesse. Como se contar fosse uma forma de se justificar. Ele dizia frases como: Eu fiz o que tinha que fazer para manter as coisas funcionando. Todo mundo nesse meio faz isso. Você não entende como as coisas realmente são. Mas eu entendia sim. Entendia que, a partir daquele momento, não era só um problema de família. Eu estava lidando com algo que poderia colocar gente poderosa em apuros. No meio da conversa, minha mãe apareceu na porta da cozinha. Ela olhou para mim e depois para ele e disse: Eu disse que mais cedo ou mais tarde ela ia descobrir. O clima ficou pesado. Eu perguntei para ela: Você sabia de tudo isso? Ela respondeu: Não de tudo. Mas sabia o suficiente para ficar calada. Aquela frase me bateu como um soco, porque significava que, em parte, ela também tinha escolhido proteger ele, e não a mim. Meu pai então tentou inverter a situação. Você quer usar isso contra mim? Vai destruir sua própria família? E aí, pela primeira vez, eu falei exatamente o que eu pensava. Eu não destruí nada, só juntei os pedaços do que você mesmo quebrou. Ele ficou em silêncio. Ficamos nos encarando por alguns segundos que pareceram minutos. Depois ele empurrou a pasta de volta para mim e disse: Se você for inteligente, vai esquecer isso. E completou: Porque tem coisas que você não quer descobrir. Saí de lá com a pasta debaixo do braço e uma sensação estranha. Por um lado, eu sentia que tinha mais controle da situação do que antes. Por outro, percebia que tinha entrado num território perigoso, onde qualquer passo errado poderia ter consequências sérias. E foi aí que comecei a investigar o que ele quis dizer com "você não quer descobrir". Porque, sinceramente, se tinha mais coisa escondida, eu precisava saber. No próximo bloco, eu vou te contar como eu descobri exatamente o que ele queria esconder e por quê. Quando finalmente soube, eu fiquei sem dormir por dias. Depois daquela conversa, eu não consegui pensar em mais nada. Tem coisas que você não quer descobrir. Essas palavras do meu pai ecoavam na minha mente o tempo todo. Eu sabia que ele queria me assustar, mas também sabia que estava tentando esconder algo. E quando alguém tenta tanto esconder, é porque vale a pena descobrir. Passei os dias seguintes revirando cada documento, cada foto e cada anotação que eu tinha guardado. Mas dessa vez, eu decidi ir além. Comecei a cruzar informações, ligar para pessoas, procurar registros antigos. Eu sabia que estava entrando num jogo perigoso, mas naquele ponto não havia mais volta. Foi aí que percebi uma coisa estranha. Em quase todos os contratos que meu pai tinha assinado, aparecia o mesmo nome de empresa, sempre como parceira ou fornecedora, mas nunca com um papel muito claro. E essa empresa, quando eu fui procurar, não existia de verdade. Pelo menos não no endereço que constava nos papéis. Isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Peguei o carro e fui até o endereço indicado. Era uma rua estreita, num bairro meio afastado, e no número da empresa havia apenas um galpão fechado, sem placa, com cadeado na porta. O lugar estava abandonado. As janelas estavam empoeiradas, e parecia que ninguém entrava ali há anos. Naquele momento, algo dentro de mim gritou que aquela empresa era só fachada para movimentar dinheiro ou esconder algo maior. Mas ainda faltavam provas. Então decidi dar um passo mais ousado. Procurei um ex-funcionário do meu pai. Alguém que eu lembrava vagamente de quando era criança, que sempre aparecia nas festas de fim de ano,
E depois, sumiu de repente. Demorou para ele aceitar me encontrar, mas conseguimos marcar num café discreto. Quando ele chegou, parecia nervoso. Olhava para os lados antes de sentar. Eu fui direto ao ponto. Quero saber o que essa empresa faz de verdade. Ele suspirou e disse: Você tem certeza de que quer se meter nisso? Eu respondi: Já estou metida. E foi aí que ele me contou. A tal empresa era usada para fazer transferências de valores que não podiam aparecer nos balanços oficiais. Dinheiro que vinha de lugares que eu prefiro não mencionar aqui. E mais, parte desse dinheiro ia parar em contas fora do país. Enquanto ele falava, eu percebi que ele estava medindo as palavras. E no final, soltou algo que me gelou por dentro. Seu pai não está no controle. Ele é só uma peça. Isso mudou tudo. Porque até aquele momento, eu achava que meu pai era o centro daquilo tudo. Mas pelo jeito, havia alguém acima dele. Alguém que eu ainda não sabia quem era. Saí do café com a sensação de que estava chegando perto de algo grande. Mas também sabia que, quanto mais perto eu chegasse, mais perigoso ficaria. E foi justamente no dia seguinte que a coisa explodiu. Eu estava em casa, revendo os documentos, quando ouvi batidas fortes na porta. Abri e vi meu pai. Ele entrou sem pedir licença, jogou a pasta em cima da mesa e disse: Parabéns, agora você sabe demais. A forma como ele disse aquilo me deu um arrepio. E antes que eu pudesse responder, ele abriu a pasta, tirou um envelope grosso e jogou na minha frente. Tá tudo aí. Se você quiser se destruir junto, é só abrir. Ele estava suando e suas mãos tremiam. Não era raiva, era medo. Era a primeira vez que eu via meu pai com medo de verdade. Eu peguei o envelope, mas não abri na frente dele. O que tem aqui? Perguntei. Ele respondeu com a voz baixa. Nomes, lugares, datas. E depois acrescentou: E um motivo para você sumir com isso o mais rápido possível. Ele saiu sem olhar para trás. Fiquei ali, com o envelope nas mãos, sentindo o peso dele. Não era só papel. Era um pedaço da verdade. E eu sabia que uma vez que eu abrisse, não teria mais como voltar atrás. Demorei horas para criar coragem, mas quando finalmente abri, o que vi lá dentro não era apenas prova contra meu pai. Era prova contra gente muito mais perigosa. Pessoas que eu reconhecia de noticiários, de eventos importantes, até de discursos que eu já tinha assistido na TV. E no meio de tudo, havia uma foto. Uma foto que mudava completamente a forma como eu via minha própria família. Eu fiquei olhando para aquela foto por longos minutos. Não porque ela fosse difícil de entender, mas porque eu queria acreditar que estava vendo errado. Era como se o meu cérebro estivesse tentando criar uma versão alternativa para o que meus olhos viam. Na imagem, meu pai estava ao lado de um homem que eu conhecia muito bem, mas não pessoalmente. Era alguém que aparecia constantemente nos noticiários, sempre envolvido em discursos inflamados sobre honestidade, transparência e combate à corrupção. O tipo de pessoa que a população acreditava ser incorruptível. Só que naquela foto, eles não estavam em uma reunião oficial. Não, eles estavam sentados numa mesa simples, num ambiente que parecia um restaurante de estrada, com um envelope idêntico ao que eu tinha nas mãos. E no canto inferior da imagem, quase fora de foco, eu vi algo que me fez gelar. Um maço de dinheiro sendo passado discretamente de um lado para o outro. Essa foto sozinha já teria um peso enorme. Mas o que vinha junto dela era ainda pior. Havia um documento anexado com a assinatura de ambos e uma cláusula que falava sobre repasses mensais confidenciais em troca de proteção política. Naquele momento, eu entendi por que meu pai tremia, porque aquilo não envolvia só ele. Se essa informação viesse à tona, não apenas ele, mas todos nós estaríamos em perigo. Eu larguei a foto e comecei a olhar o resto do material. Era como abrir uma caixa de Pandora. Cada papel revelava uma camada mais profunda de um esquema que atravessava empresas, políticos, contratos públicos e até organizações que se diziam filantrópicas. E de alguma forma, meu pai estava no meio disso tudo, não como líder, mas como elo de ligação. Fiquei dividida entre duas opções: guardar tudo e fingir que nunca tinha visto, levar isso para alguém que pudesse fazer algo. Mas aí veio a pergunta mais difícil: em quem confiar? Porque depois de ver aqueles nomes, eu percebi que até pessoas que pareciam intocáveis estavam sujas. Naquela noite, não consegui dormir. Cada barulho na rua parecia um carro parando para me vigiar. Cada sombra no quintal parecia alguém esperando o momento certo para agir. A paranoia tinha tomado conta. De manhã, decidi que precisava agir.
Não dava para simplesmente ficar parada. Mas antes, eu precisava confrontar meu pai. Liguei para ele e pedi para nos encontrarmos num lugar neutro. Escolhi um parque movimentado, cheio de gente correndo e andando de bicicleta. Quando ele chegou, vi que ele estava diferente. O rosto cansado, os olhos fundos. Parecia ter envelhecido uns 10 anos em poucos dias. Entreguei a foto para ele. Isso é o que você estava tentando me proteger? Ele respirou fundo e disse: Não, isso é só a ponta do iceberg. E então, pela primeira vez, ele falou abertamente: Eu tentei sair. Juro que tentei. Mas quando você entra nesse tipo de jogo, ou você continua, ou você desaparece. Eu perguntei quem era o homem da foto. Ele sorriu de um jeito amargo. O dono de tudo, o cara por trás da fachada. Naquele momento percebi que meu pai estava me dando mais do que uma explicação. Ele estava me passando um peso. Era como se dissesse: Agora é com você. Eu saí dali com a cabeça girando. E então, por impulso, ou talvez por instinto, peguei meu celular, tirei fotos de todos os documentos e salvei em nuvem com várias cópias espalhadas em contas diferentes. Se algo acontecesse comigo, pelo menos a informação não morreria junto. 2 dias depois, recebi uma mensagem anônima no meu e-mail. Apenas uma frase: Nós sabemos o que você tem. Sem assinatura, sem detalhes, mas o suficiente para eu entender que o jogo tinha mudado. Desde então, tenho vivido com cuidado. Alguns chamariam de medo. Eu prefiro chamar de estratégia. Eu ainda tenho aquele envelope, ainda tenho a foto, e ainda tenho as provas. Mas agora, eu sei que no momento certo, isso vai servir para algo muito maior do que apenas expor alguém. Vai servir para derrubar um sistema inteiro. Até lá eu continuo observando, esperando e me preparando, porque quando chegar o dia, as mãos que tremem não vão ser as minhas.